Olá, está começando o 5º episódio do podcast Composição A3, o podcast do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro, instituições do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, geridas pela Campo Ortinari. Eu sou a Juliana Faria, assistente de comunicação. Esse podcast é resultado da soma dos nossos 3 eixos temáticos. Então aqui você vai encontrar temporadas e minisséries sobre arte, música e meio ambiente. E essa é a temporada Felícia, uma minissérie com 6 capítulos que vai conversar, discutir e refletir sobre a vida e obra da artista Felícia Lerner. A gente tem um encontro marcado aqui 2 vezes ao mês, de março a maio. Nesse episódio, vamos conversar sobre a fase orgânica do nosso acervo de esculturas. E agora eu deixo vocês com a Larissa, que ao lado da Letícia e da Gabriela, compõe essa conversa a 3. Então se ajeita aí que o papo já vai começar. Olá pessoal, eu sou a Larissa, sou educadora aqui no Museu e Auditório. Eu sou uma mulher cis, negra e de pele clara, tenho 1,53 de altura, uso um suéter azul com listras azuis, escuras e amarelas. Meus cabelos são castanho escuros, cacheados e com um corte curto. Uso um óculos de grau de armação quadrada. Olá pessoal, me chamo Letícia, sou museóloga e trabalho no núcleo de acervo aqui do Museu e Auditório. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho 1,60 m de altura, meus cabelos escuros e cacheados estão presos num coque abacaxi. Uso óculos de grau de armação fina, arredondada e dourada. Estou vestindo a camisa social branca que faz parte do uniforme com a logo da instituição, calça jeans e botas pretas. Oi pessoal, eu sou a Gabriela, sou artista visual e também faço parte do núcleo educativo do Museu e Auditório. Sou uma mulher branca de cabelos loiros e longos, tenho 1,63 e estou com um sobretudo preto e suéter azul marinho. Ambos contêm a logo da Associação Cultural Museu e Auditório. Estou usando também um lenço vinho, calça jeans e bota preta camurça. Bem, pessoal, até aqui vimos que as fases do trabalho da Felícia vão evoluindo dentro de um abstracionismo lírico, no qual a artista comunica conceitos, pensamentos, ideias e emoções em suas produções de maneira abstrata. No 4º episódio, nós ouvimos então sobre a fase abstrata da obra da Felícia, onde se encontram 2 séries de trabalhos que marcaram a produção da artista, as cruzes e as estruturações. Como vimos anteriormente, a série Cruzes, de 1963, ficou caracterizada pelas peças mais abstratas da Felícia, que criou uma estrutura única, onde os ângulos retos predominavam. Essa série deu, então, à Felícia o prêmio de melhor escultor na 7ª Bienal de São Paulo, realizada também em 1963. Já as estruturações de 1964 e 1965, em contraposição às cruzes, são obras densas onde o sentido horizontal e não mais vertical dominam o plano, e as curvas ganham projeção no lugar do ângulo reto. Para Frederico Moraes, nessa série, Felícia aproveita as qualidades materiais do bronze, o peso, a dureza, opacidade e resistência. Para Moraes, as obras dessa fase são as formas que buscam uma ordem e uma estrutura. Nesse episódio, passaremos para a fase que ficou denominada orgânica, que vai ali de 1966 a 1970 e abarca 22 obras do nosso acervo. Nessa fase, Felícia iniciou uma série de experiências totalmente diversas das anteriores, adotando um novo processo criativo e construtivo que contrasta bastante com as produções realizadas pela artista até então. Vamos ver quais são essas mudanças realizadas pela artista em suas obras? Bom, pessoal, de acordo com a pesquisadora Sônia Prieto, em seu ensaio intitulado Situação Atual da Escultura na Cidade de São Paulo, a Felícia, em um interesse pessoal pela arquitetura, ela começou a esculpir em seu ateliê em São Paulo obras em gesso de grandes dimensões, tendo 2 metros de altura e 2 de largura em média, chamadas de habitáculos e colunas. Não há informações sobre os esboços e maquetes dessas obras, mas acredita-se que a Felícia contava com ajudantes para trabalhar com gesso. A Felícia produziu 4 habitáculos entre 1966 e 1967, que são essas esculturas de proporções monumentais, e que possuem aberturas e espaços internos provocando a interatividade com o entorno. A pesquisadora comenta que tanto o arquiteto Gregory Varkavicic como o jornalista, crítico e colecionador de arte, Pietro Maria Bardi, viram esses trabalhos e a incentivaram bastante.
Esses habitáculos foram expostos na Bienal de São Paulo de 1967, no pátio, e permitiram, além de pensar em habitações e outros conceitos, brincadeira das crianças visitantes. O próprio nome habitáculos nos remete a essa palavra como habitações, habitat, esses espaços de moradia. Esse período no qual a Felícia começa a realizar essas obras em grandes proporções ficou marcado principalmente pela mudança da cidade de São Paulo para Campos do Jordão, após o falecimento de seu marido, Isai Leiner. Ao chegar em Campos do Jordão, para definitivamente estabelecer morada, a artista deu continuidade aos seus processos artísticos, viabilizando a escultura de uma forma diferente. Em São Paulo, utilizou o bronze como matéria-prima dos seus principais trabalhos através da técnica conhecida como cera perdida. Nos episódios 2 e 3 desse podcast, nós contamos mais detalhadamente a respeito dessa técnica. Exatamente, Gabi. Mas no interior do estado, essa técnica acabou se tornando praticamente inviável pela inexistência de ateliês para fundição e também pela dificuldade que o transporte à época envolviam. Em sua nova cidade, portanto, o material adotado pelo artista foi o cimento. A Felícia, então, passou a usar o cimento branco, que é parecido com o cinza, mas aí ele recebe alguns agregados brancos na composição, e, portanto, tem um custo maior. Esse tipo de material costuma ser utilizado para detalhes nas construções, elementos decorativos e esculturas. Ele é misturado com areia e água para formar, então, a argamassa, e necessita do processo de cura, que é uma secagem lenta para facilitar o endurecimento. Estando ao ar livre, o cimento branco ele precisa de uma camada protetora de cera ou de látex. A técnica escolhida pela artista para estruturar suas obras em cimento se assemelha muito à técnica denominada calfitice, um método muito usado em construções sustentáveis, onde cal, fibras, terra e cimento compõem a edificação. Isso mesmo, Gabi. E esse termo, calfitice, vem do espanhol calcifite, sendo uma junção das palavras cal, fibras, tierra e cemento. Quase um trava-línguas, né? Então, o processo construtivo da Felícia nessas obras em cimento se dava da seguinte forma. Primeiro, ela fazia uma estrutura de ferro, depois cobria essa estrutura com gesso e atadura. A segunda camada, então, era coberta com argamassa de areia e cimento, e em seguida era feita uma terceira camada de argamassa de areia e cimento branco. Bom, quando a Felícia se muda para Campos do Jordão, ela traz consigo os habitáculos e colunas que havia produzido em gesso e passa para o cimento branco, já que a sua proposta era das obras ficarem expostas a céu aberto e este material é mais resistente. Em uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, de março de 1969, é abordada a intenção poética da artista na produção das colunas. A matéria diz, abre aspas, Felícia Leiner está agora trabalhando em esculturas que serão colocadas nos jardins e praças da cidade, para servirem de ninho e ou bebedouro de pássaros. Fecha aspas. A matéria ainda diz que essas esculturas são primeiro feitas em gesso, mas depois são moldadas em materiais mais resistentes, para serem colocadas ao ar livre. Naquela época, a artista deixava essas obras expostas no jardim de sua casa, ao lado de muitas das obras de bronze. Ainda sobre as colunas, o crítico de arte Frederico Moraes observa características do barroco, parafraseando um trecho de seu livro, Felícia Leiner, A Arte como Missão. Abre aspas. O barroco é um estilo gordo, sensual, faustoso. Quer também subir às alturas, mas o faz através de torções e movimentos espiralados. Fecha aspas. Dentro dessa perspectiva de colunas, volumes e conchas, na fase orgânica a gente tem a obra São Francisco, de 1966 a 1967, que particularmente é uma das minhas favoritas dessa fase. O nome então faz referência ao santo padroeiro dos animais, o que resgata a religiosidade nas produções da artista. A escultura nos lembra um pouco da composição de uma cruz, mas a mesma é volumosa e protuberante. As conchas espalhadas na sua extensão servem também como um espaço de morada de insetos e pequenos animais, e quando chove, a água fica empoçada. Essas esculturas buscam, então, se misturar com a Mata Atlântica, na qual o espaço do museu está inserido. Seus formatos englobam, então, formas orgânicas que comumente encontramos na natureza. Como diz Frederico novamente, abre aspas. Suas esculturas são moluscos, conchas, ninhos, montanhas, nuvens, labaredas, nichos, lagos, fontes, formas embrionárias e amebianas.
são a terra e a água, o ar e o fogo, pregas, rugas, grutas, rios e estalactites. São a pele da natureza e o interior de corpos, glote e ecloga. Ela continuou produzindo obras de grande porte, com o jardineiro e o caseiro como auxiliares, formando a série Bichos. De acordo com a pesquisadora Sônia Prieto, Felícia fazia maquetes de argila para essa série, depois cópias ampliadas em gesso, às vezes com algumas alterações, para a reprodução final em cimento branco com armação de ferro. A obra que encerra essa fase orgânica aqui no percurso do museu é intitulada Família. Também é uma obra de proporções monumentais e possui um outro exemplar em granito presente no acervo do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Bom, e por hoje é só, pessoal. Gostaríamos de agradecer você, ouvinte, que está acompanhando Composição A3 e também deixar uma dica cultural, que é a playlist no YouTube Ler Imagens, da professora Lilia Schwartz. Nessa série, ela traz várias discussões acerca de composições de diversas imagens, sejam elas pinturas, fotografias, esculturas, entre muitas outras. Bom, a minha dica de hoje é sobre a programação do auditório. Em 2022, começou o projeto das estações que compõem o Festival de Inverno. Então agora temos a programação do Festival de Verão e Inverno, com apresentações líricas de orquestras sinfônicas, e arte no outono e primavera com espetáculos teatrais, dança e entre outras opções. Então o auditório possui programação para o ano todo e convidamos a todos a acompanhar essa programação nas nossas redes sociais. Bom, pessoal, obrigada por nos ouvirem até aqui. Eu vou me despedindo também e deixo como dica o canal do Museu Felícia Leiner no YouTube. Lá é possível encontrar bate-papos, rodas de conversa, ações educativas, depoimentos de história oral, palestras técnicas, enfim, muitos conteúdos diversos que contemplam os 3 eixos temáticos aqui do museu e auditório: artes, música e, é claro, meio ambiente. No nosso canal do YouTube também é possível encontrar o vídeo que mostra o processo de criação de esculturas em cimento branco, realizado pelo restaurador Claudemir Inácio. Vale a pena conferir. Então é isso, pessoal. Tchau! E eu voltei para me despedir e fazer aquele pedido. Se você ficou a fim de ouvir um pouco mais sobre esse e outros temas relacionados à arte, música e meio ambiente, segue nosso podcast, que a cada 15 dias nós temos um encontro marcado aqui. E nós queremos saber a sua opinião sobre esse episódio. Entra lá nas redes sociais do Museu Auditório e conta pra gente. Esse foi o podcast Composição A3. Foi um prazer estar com você e até mais.